Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus pela sua bondade, pela sua graça sobre as nossas vidas, porque apesar de estarmos num calorzinho gostoso, nós temos um local para congregarmos. Você pode sempre ver as situações através da ótica do copo vazio ou copo cheio. Aí fica a seu critério, entendeu? Nós temos sido abençoados pelo Senhor de uma maneira grandiosa. Ele tem nos guardado, apesar de tudo, apesar do que temos feito ou não temos feito. A salvação não depende das minhas ações ou das suas ações. Não depende da minha escolha ou da sua escolha. A nossa salvação depende do sacrifício de Cristo. E nós nos apoiamos nesta salvação para continuarmos caminhando. Apesar de não merecermos, o Senhor nos abençoa. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema dever dos filhos. Nossa vida é constituída de direitos e deveres, e a legislação do nosso país atesta claramente esse fato. Você tem obrigações e você tem deveres dentro da sociedade. O problema é que nós nos atemos muito mais aos nossos direitos do que aos nossos deveres. Quando assim procedemos, nós desrespeitamos o nosso próximo e deixamos de glorificar ao Senhor e o desonramos. O verso que nós meditamos na semana passada, Efésios 6, versos de 1 a 3, que diz: Filhinhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A vida de Deus ao mundo através de Cristo como Filho vem também nos dar o exemplo de como proceder diante das autoridades. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele se submeteu ao Pai em tudo. Muitas promessas elas não são dadas, como também as consequências do nosso pecado, e muitas vezes nós não atentamos para essas consequências. Nós olhamos para o temporal e esquecemos do eterno. Ao esquecer-se do eterno, você arrisca algo muito mais do que anos de vida. Você arrisca passar a eternidade num lugar bem mais quente que esse. Semana passada nós tratamos sobre a condição natural da obediência dos filhos aos pais, algo que tem sido deixado em segundo plano, e que nós vemos são filhos que tentam de alguma maneira dividir a autoridade com os pais, e os pais permitem, com a pretensa ideia de que se eu não fizer isso, meu filho vai ser traumatizado, meu filho ele vai ter algum transtorno, alguma dificuldade. A condição de um lar democrático em que os filhos têm o mesmo peso de autoridade que os pais, ele não é bíblico, nunca foi. A mesma condição não prevalece. Nós vamos tratar na semana que vem, se Deus assim o permitir. Essa condição de um lar democrático, em que a esposa e o marido são uma parceria, isso também não é bíblico. Você pode decidir isso para a sua vida, para o seu matrimônio, mas isso não é bíblico. Esse é um fardo que os homens têm que carregar, não é algo que tem que ser compartilhado. A própria figura de Deus, na figura dele há atributos que são comunicáveis e atributos que não são comunicáveis. Aqueles que são comunicáveis, nós temos que colocá-los em prática, mas aqueles que não são comunicáveis, como a sua soberania, como a sua onipotência, onipresença, onisciência, são coisas que nós não vamos alcançar nunca. A condição de um lar democrático em que os filhos têm o mesmo peso de autoridade dos pais não é bíblico e tem gerado uma sociedade moderna que está em caos. Cada vez mais pessoas crescem sem saber quais são os parâmetros, qual é a regra, como agir e como não agir, porque não tem exemplo dentro de casa. Homens que são mais frutinhas do que as mulheres, e as mulheres mais masculinizadas do que os homens. E isso aí não tem a ver com homossexualidade, tem a ver com a pessoa ela ser uma pessoa que cumpre o seu papel ou não. Eu, ao não cumprir o meu papel, eu sobrecarrego o outro. Sempre foi assim.
A palavra de hoje, dando continuidade à palavra da semana passada, é desejo e dever dos filhos número 2. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Para algumas pessoas eu já avisei que eu cometi um engano e eu acabei pulando dos versos 22 ao 33, que fala do papel da mulher, do marido no casamento. Vamos estar retomando na semana que vem. Coincidentemente ou não, nós tratamos na semana passada e nessa a condição dos filhos na obediência, e agora nós vamos começar a tratar a condição do adultério. Efésios capítulo 6, melhor ainda, Efésios 5, do 22 em diante. Efésios capítulo 5, versos 22 em diante, diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesma a esposa, respeite ao marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Palavra do Senhor, amém? Louvamos o teu nome, Senhor, te adoramos, te bendizemos, agradecemos pela leitura da tua santa e bendita palavra e pedimos, Pai querido, que mais uma vez o teu Espírito Santo nos oriente, nos guie e nos dê direção. Fale conosco, Senhor. Peço que sobre a minha vida o Senhor me capacite a ser um instrumento da tua vontade. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Dando continuidade à meditação da semana passada, Efésios 6, versos 1, 2 e 3 diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Dando continuidade à exposição lá do livro de Êxodo, capítulo 20, falando sobre a condição do pai, da mãe, do filho, honrando pai e mãe. O apóstolo Paulo, ele começa essa instrução dentro da igreja de Éfeso, porque ele percebe que os papéis eles estão trocados e que as situações elas estão confusas. Filhos, obedecei aos vossos pais. Como nós falamos na semana passada, para as esposas a entrega ela é voluntária. Àquele a quem ela ama. Aquele a quem ela ama, cuja responsabilidade é cuidar dela, zelar pela vida dela, a proteger e a manter. Os filhos, no entanto, devem obedecer aos seus pais. Não há mas, não há entretanto, todavia, porém, não há condição. Simplesmente a ordenança da obediência. Sempre lembrando que a restrição e o limite a essa obediência sempre é a palavra de Deus. Por isso que quando nós começamos o discipulado de casais, nós apresentamos para o homem a condição do papel dele no casamento. O papel dele primeiro na sociedade, depois o papel dele no casamento, depois o papel da mulher no casamento, para que então cada um possa entender qual é o seu papel dentro do matrimônio. Não é algo que eu faço conforme eu quero, não é segundo a minha decisão, não é segundo a minha vontade, não é o que eu acho ou o que eu penso. A restrição sempre é a palavra de Deus,
E pensando assim, Paulo nos deu 3 motivos para a obediência dos filhos no lar cristão: a natureza, que nós vimos na semana passada, a lei e o evangelho. Mas quem são esses filhos que devem obedecer os pais? Quando cessam de ter essa condição? Por quanto tempo os filhos têm que obedecer os pais? Quando que essa condição que Paulo está trazendo, ela deve se dirigir a crianças pequenas, ela deve se dirigir a meninos, ela deve se dirigir a meninas? Será que inclui os jovens que, mesmo numa idade adulta, eles ainda estão morando com os pais, mesmo não sendo mais crianças e adolescentes? Nenhuma resposta a essas perguntas, de forma individual, ela pode ser dada, porque cada cultura tem um detalhe, tem uma forma de agir. E nas coisas que são comuns, nas coisas que não são conflitantes com as Escrituras, conforme eu já vou falar mais para frente também, nós temos que ser obedientes ao que a sociedade ordena e comanda. Tenha sempre em mente, quando você faz algo fora de um padrão, você é julgado por esse padrão. E aí a gente vê qualquer situação, desde um corte de cabelo, tatuagem, qualquer coisa, sexualidade, nós somos julgados a partir de um padrão. Já falei para vocês que é o conceito da moralidade, dentro dos princípios cristãos, que não tem a ver com sexualidade normalmente, e sim com regras que são estabelecidas. Na maioria dos países ocidentais, a idade em que os jovens chegam à maioridade, ela tem sido reduzida. Antes era com 21 anos. Depois ela passou para 18 anos. Em alguns países é menos ainda. Se você pegar a cultura judaico-cristã, a gente vê homens sendo elevada à figura de homens com 15 anos. Tem o Bar Mitzvah, em que ele é apresentado à sociedade como uma pessoa que sim, ele já pode casar. Ele é todo trabalhado durante a sua infância, não para que ele seja um banana que só vive jogando videogame, mas que seja uma pessoa que seja produtiva para fazer algo. E quando começar a nascer no coração dele o desejo de namorar, de ter uma namoradinha, ele tem a condição de pelo menos pagar o McDonald's da namorada. E a cultura judaica vem trazendo esta condição. Com essa idade, 18 e 21 anos, essas pessoas não são mais menores. Segundo a sociedade, recebem direito ao voto, estão livres para casar sem o consentimento dos pais e tomar decisões que antes não era possível, sem um adulto ou um responsável. Já falei para vocês, estava no banco outro dia com a Luísa, e aí a gente estava resolvendo um problema na conta bancária, e eu falei para o cara, eu preciso vir? Ele falou assim, não, o senhor não é mais necessário, ela pode vir sozinha. E aí dá aquele choque no coração, porque a minha filhinha, ela cresceu e ela não precisa mais de mim, pelo menos dentro de uma condição civil. Quando nós pensamos no Império Romano, nos dias de Paulo, essa condição de um filho que ele se emancipava, um filho que ele tinha direitos, um filho que ele era um adulto, ela não existia. O filho, ele era filho por toda a sua vida enquanto o pai vivesse. Enquanto o pai vivesse, a autoridade do pai sobre os filhos, ela existia numa medida tal em que o filho não podia fazer nada sem o consentimento dos pais. Um filho romano nunca atingia a maioridade, nunca era independente. Em alguns países do terceiro mundo hoje, os costumes semelhantes eles prevalecem, em que quem manda é o patriarca, ou em outras situações a matriarca, e não há condição de eu tomar uma decisão à revelia, segundo a minha vontade. Uma decisão dessa culmina em uma expulsão da família. Tudo quanto se pode dizer com referência a tais situações é que a lei, ou costume em toda a sociedade, reconhece, pelo menos em alguma medida, que os jovens eles se tornam adultos. E quando se atinge a condição de homem ou mulher adulto, quando atinge certa idade, eles tomam decisões, muitas vezes, que antes eles não tomavam. O que tem acontecido na sociedade hoje é, cada vez mais cedo, crianças que não têm condição nenhuma, tomam decisões que vão afetar a sua vida inteira. Manu, fica direitinha. É hora da palavra, fica no colo da mamãe ou senta na cadeira. Tá bom? Tudo bem?
Quando se atinge a condição de homem ou mulher adulto, quando atingem certa idade, aquelas pessoas começam a tomar decisões, mas essas decisões elas têm consequências. Os cristãos, eles não devem desafiar as leis do país. Nós não somos chamados a criar confusão, sermos pedra de tropeço para ninguém, desde que as leis do país, as normas da sociedade, elas sejam submissas às Escrituras. E cada vez mais você vai ser levado a essas situações. Situações como: deixa a minha filha entrar num banheiro unissex, em que tem homens lá urinando e está tudo certo? Será que eu tenho que me submeter a isso? Será que eu tenho que me submeter a colocar minha filha numa escola que ensina uma doutrina diferente do que eu acredito? Será que eu sou obrigado a contratar profissionais para o meu trabalho, para o meu comércio ou para trabalhar na minha casa, que professam uma religião ou uma crença diferente da minha? E existem consequências, mas nós temos que aprender a nos posicionar. Hoje pela manhã estávamos num número extremamente reduzido. Parece que a mosca tsetse, lá na África tem uma mosca chamada tsetse. É uma mosca que quando pica na pessoa, a pessoa fica com sono, ela não acorda. E eu acho que deve ter algum, além de ter o pernilongo lá da Aedes aegypti voando aqui em Brasília, também deve ter a mosca tsetse, porque a gente estava com 20% das pessoas que estão hoje aqui de manhã, cansadas, com dor de cabeça, mal-estar. A gente vê toda sorte de coisas e situações que as pessoas, quando no dia do Senhor Ele chegar, eu quero ver você se apresentar diante do rei e apresentar essas questões. Eu não estou dizendo que não existem condições extremas. Eu não estou dizendo para você que problemas ocorrem. Eu estou dizendo para você que isso não pode ser uma regra na sua vida. Qualquer coisa que acontece, não vou. Qualquer coisa que acontece, não estou afim. E eu brincava hoje pela manhã e falava assim: imagina se a entrada no reino dos céus fosse distribuição de senhas. Será que você receberia a senha para entrar? Se fosse por ordem de chegada, você entraria? Muitas pessoas pensam até que se você vai 10 vezes no curso, você tem direito a um grátis, né? Então não precisa, eu estou livre. Entendeu? Eu compro 10 pizzas, aí 9 pela 10ª é grátis. Então naquele dia você está liberado. Cristianismo nunca foi isso. Talvez você encontre isso no Seixonoye, nem nas religiões afro você encontra isso. Mas a gente, dentro do cristianismo, a gente tem vivido isso. Postei lá um vídeo que eu comentei hoje pela manhã. Foi feito um curso, uma análise teológica dentro das diversas religiões. Quem menos conhece a Bíblia somos nós, cristãos evangélicos. Os ateus, as pessoas da Umbanda conhecem mais a Bíblia do que você. O testemunho de Jeová está na nossa frente. Os adventistas estão na nossa frente. Por quê? Nós não dedicamos coisas ao Senhor, o nosso tempo ao Senhor. Quando nós podemos fazer isso, nós estamos cansados, nós estamos com dificuldades, com tanta coisa. É tão difícil. E o interessante, sabe o que é? É que a gente quer que os nossos filhos, que veem a gente agindo dessa maneira, cresçam direito na casa do Senhor. A gente quer que eles não copiem os nossos exemplos de relaxo em relação às Escrituras Sagradas, e a gente quer que eles sejam cristãos exímios. Quanto tempo faz que a tua esposa não vê você de joelho orando? Quanto tempo faz que o teu filho não vê você orando? E eu sempre me refiro aos pais. Quanto tempo faz que você não é pego numa leitura da Bíblia, em que a pessoa fala: vamos sair, deixa eu só acabar esse capítulo, eu tenho que acabar esse texto. É o exemplo que nós temos que dar para os nossos filhos. E a gente quer que os nossos filhos eles sejam obedientes na igreja do Senhor, na casa do Senhor. Se na nossa casa a gente não ensina, como que a gente quer que isso seja verdadeiro? Enquanto são considerados como crianças ou menores na nossa própria cultura, elas devem continuar a obedecer aos pais. Mas uma consideração muito importante: até mesmo depois de termos atingido a maioridade, estamos sujeitos, dentro da nossa cultura, a sermos submissos, sujeitos à autoridade dos pais, a lhes obedecer, dentro da palavra. Dentro da palavra. Entenda sempre que mandamentos morais, que estão nas Escrituras, eles nunca decaem.
Eles nunca deixam de ter validade. Se o Senhor Jesus Cristo não voltar daqui a 1 milhão de anos, os 10 mandamentos eles vão continuar válidos. Se as pessoas elas vão seguir ou não, se elas vão obedecer ou não, é com elas. A minha função é continuar falando, continuar chamando a tua atenção e dizendo: você está errado. Você tem que agir de uma maneira diferente. Você tem que priorizar as coisas do Senhor. Falar hoje pela manhã. Não adianta você trabalhar até 2, 3, 4 da manhã e achar que o recurso que você vai levantar vai te sustentar. Não vai. Você não vai prosperar, porque você vai estar na casa do Senhor cansado. Você vai dormir e aquele dinheiro ele vai embora. Você tem que entender essa dinâmica. E só quando o Espírito Santo te convencer, você vai começar a mudar o seu comportamento. E eu falava hoje pela manhã, eu não venho para a igreja porque eu recebo um salário. Eu venho para a igreja porque eu sei que eu tenho que estar na casa do Senhor. É algo que Deus me convenceu. É algo que é comum, é natural para mim, eu não estar na casa do Senhor. Para mim é algo que não é permissível. E quando você começa a permitir essa situação, o que acontece é que você começa a ficar acomodado. Tudo bem? Vamos acalmar? Quer sentar na cadeira? Então fica quietinho na mamãe, tudo bem? Até mesmo depois de termos atingido a maioridade, estando considerados em nossa cultura como não sujeitos à autoridade, nós temos que entender que o mandamento moral de Deus, ele não decai devido a uma idade. A Luísa, ela vai continuar tendo que me respeitar, e quando eu tiver com 90 anos, ela vai estar lá, ela vai ter que me respeitar. Ela não é obrigada a me obedecer, mas ela é obrigada a me respeitar. Eu passei um vídeo para algumas pessoas, o Felipe compartilhou de novo esse vídeo comigo, em que mostra numa mesa um homem adulto, 25 para 30 anos, talvez um pouco mais, a mãe do lado da mesa, e ele está gravando um videozinho, e a mãe dá um comando para ele, ele fala: mãe, não enche o saco. O pai olha assim: como é que é? Não, a mãe fica enchendo o saco. Pega suas coisas e vai embora. Não, pega suas coisas. É brincadeira nada. O pai já levantou. E a gente tem que entender que a figura do pai tem que ser a figura de decisão e autoridade dentro do lar. É ele que comanda. Mas o que nós temos visto são pais cada vez mais bananas, pessoas que não conseguem colocar a autoridade de uma forma correta. Se os honrarmos como devemos, nunca os negligenciaremos, nem nos esqueceremos deles. E as pessoas têm esquecido dos seus pais, do cuidado. Quanto mais a pessoa ela vai passando de idade, mais ela precisa de cuidado. Minha mamãe pegou Covid esses dias, ficou doentinha e tal. Eu tive que exercer um papel que não deveria ser meu, mas que eu fui e falei: você tem que comer. E se você não se cuidar, eu vou colocar você no avião e trago para cá. Não vou. Eu falei: vai. Aí ela começou a se alimentar. Porque é a figura do homem dentro do lar, dentro da sociedade. Não no sentido de buscar o benefício próprio, buscar o benefício do próximo, não dele próprio. Nós temos que mostrar esse amor prático e não apenas através de palavras. Esse amor através de palavras, ele cansa. É lindo e maravilhoso você dar um chocolate, dar uma flor, dar uma rosa. É lindo e maravilhoso, mas eu quero ver no dia a dia. Eu quero ver a obediência do filho no dia a dia. No estudo. E eu até falo, e até me preocupo em algumas vezes, que se eu não dou um comando aqui, a criança ela fica fazendo o que quer aqui, mas quando eu dou o comando a criança para. Aonde está a autoridade dos pais nessa história? Será que o pai não tem autoridade? Vai continuar nessa? Eu vou exercer o papel de autoridade na vida da criança? Quanto amo a tua palavra é a minha meditação todo dia. E nós cantamos hinos de louvor e adoração ao Senhor. Eu não sei o papel, eu não sei o preço, mas não vai saber nunca. Você não lê a palavra, você não estuda, não medita, não tem tempo diante do Senhor. Como que você vai dizer que você ama ao Senhor? O teu amor é só de palavras. Cante ao Senhor, mas viva fora da igreja. Mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Mostra o teu amor como filho pelos seus pais, com o cuidado, com o amor, com respeito. Muitas culturas no terceiro mundo, mesmo não cristãs, zelam pelos pais idosos de maneira muito mais consciente e cuidadosa que a maioria de nós que vivemos no chamado ocidente cristão. Nós vemos o zelo pelos orientais em relação aos idosos. Aqui a gente desfaz. Velho chato.
entojo. Uma pessoa que sustentou você, cuidou de você, tratou de você, naquele momento não tinha mais necessário, e aí você tem a possibilidade de mostrar como você tem um coração ruim, como você é egoísta, como enquanto aquela pessoa está te satisfazendo, você faz, enquanto não, que é assim que acontece dentro da condição das separações de casal, em que as pessoas têm na boca a facilidade de dizer, eu vou me separar, por quê? Porque não está me satisfazendo mais. Muitas culturas do terceiro mundo, mesmo não cristãos, zelam mais pelos pais idosos do que nós. Embora em algumas circunstâncias isso seja inevitável, o cuidado por terceiros é uma reflexão triste sobre a tradição ocidental egoísta da família nos dias de hoje, que se abstém do cuidado dos idosos. E na carne, eu aprendi que você colocar os seus pais ou um parente seu idoso numa casa de repouso, de cuidados, às vezes é uma atitude de amor. Em que eu estava com a titia, eu não conseguia mais cuidar. Eu não tinha mais nem emocional, nem físico, nem saúde para cuidar da minha tia. E eu fui procurar um lugar e não a abandonamos até que ela veio a falecer. E eu tenho um amigo meu que ele está com um problema com o filho dele que nasceu deficiente, está com 21 anos, e ele fala, Paulo, eu não tenho mais condições. A minha esposa, ela não consegue mais. Eu não consigo mais. Ele acorda 4 horas da manhã e começa a gritar, e eu não consigo mais fazer isso. Se você analisar a motivação correta, não há problema. O problema é que as pessoas fazem isso com o objetivo de colocar de lado, porque eu quero ter paz. Eu quero viver a minha vida. Cada vez mais é difícil você encontrar filhos que querem receber os seus pais na idade já idosa, que precisa de cuidado. Colocam o idoso simplesmente como uma fonte de renda e mais nada. Isolar os idosos, do convívio social e até mesmo simbolicamente rejeitar nossos próprios pais, raras vezes pode ser reconciliado com o mandamento no sentido de honrá-los. Até aqui temos seguido Paulo, exemplificando a obediência do filho aos pais de acordo com a natureza, fundamentando nas Escrituras, isso é, de um lado a lei natural, que nós somos obedientes aos pais, devemos ser obedientes aos pais porque isso é natural, e também porque nós temos na palavra de Deus a inscrição, a instrução de que nós temos que agir dessa maneira. Enquanto submissa à palavra, Paulo insiste que primeiramente o nosso cuidado ele é natural, em segundo porque está na palavra. Olhe para o que as pessoas fazem. Se as pessoas elas fazem algo que é bom, meça nas Escrituras se aquilo é abençoado. Porque cada vez mais os padrões morais das Escrituras elas vão ser deturpados para que as pessoas elas possam viver o que elas querem. Não é isso que nós temos que fazer. É subentendido na ordenança para os filhos obedecerem aos pais do Senhor Jesus. E é sempre a prática. Eu faço o que eu faço por causa de Cristo. Eu sou um bom trabalhador na minha loja, no trabalho onde eu comércio que eu trabalho, por causa de Cristo. Eu sou um bom vendedor de flores em Cristo. Eu sou uma pessoa que pratico lutas marciais por Cristo. O foco tem que ser sempre esse. E aqui, a ordenança dos pais ser obedientes aos filhos no Senhor, por causa de Deus. Isso traz a obediência dos filhos para o dever do âmbito cristão. As pessoas do mundo apenas agem de forma natural. Mas você, como cristão, tem uma outra responsabilidade. Honrar, porque é um mandamento do Senhor. É uma ordenança do Senhor. Nós temos que fazer tudo por causa de Cristo, por causa das suas ordenanças, por causa dos seus mandamentos. É Deus que, como Criador, primeiro estabeleceu a ordem da autoridade na família. Você pode não concordar, mas a autoridade da família é Deus, depois o marido, depois a esposa e depois os filhos. Essa é a forma que Deus estabeleceu da sociedade. Mas eu não concordo, eu acho que não é assim. Viva como você achar melhor. Só que uma coisa eu garanto. Da mesma maneira que eu garanti que você que abre mão do dia do Senhor para fazer qualquer outra coisa, você não vai prosperar. Se você está indo contra as Escrituras Sagradas. E se Ele deixar você prosperar, é porque você não é filho. Se você é filho, Ele vai te corrigir. Da mesma maneira, a função da sociedade, a função da família, fora dos padrões de Deus, não funciona. Mateus capítulo 5, 17.
Jesus Cristo, ele não veio para revogar a lei, ele veio para fazê-la cumprir. Mateus 5,17 diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Esse é um exemplo que ele dá para mim e ele dá para você. Há uma continuidade essencial entre a antiga e a nova aliança, entre a criação original e a nova criação em Cristo. As famílias, o conceito de família não foi abolido. Homens devem se casar, mulheres devem se casar. Exceções existem, mas são exceções. O núcleo da família cristã, da igreja cristã, é a família. Se você decide ou é levado a ficar solteiro, se você decide ou é levado a não ter filhos, é uma decisão particular de cada um. Cada um vai dar conta de si ao Senhor. Cada um vai dar conta. E também não é para a pessoa sair casando porque tem que casar, não é nada disso. Nós somos inteligentes, nós não somos uma ameba, nós pensamos. Nós temos que ir ao Senhor e buscar dele a direção do que nós temos que fazer. E é ele que vai nos dar a instrução de todas as coisas. Homens e mulheres ainda se casam e têm filhos. No Senhor ainda maridos e esposas, pais e filhos. O que foi alterado e se vê diferente nos dias de hoje é decorrente da queda. Tudo que você vê no sentido de sociedade, de família, que está diferente das Escrituras, é por causa do pecado. Propriedade privada, problema é pecado. É tudo do Senhor. Ele é Deus do ouro e da prata. Ele comanda todas as coisas. Ele não dá aquilo que... ninguém toma aquilo que é dele. Mas nós temos comercializado aquilo que é dele. E isso está errado. O pecado fez com que a vida em família que Deus criou no início e que pronunciou como sendo uma coisa boa fosse estragada. Estragada pela minha rebeldia, pela minha idolatria, pelo meu desejo de fazer a minha vontade e fazer o meu querer. Casamento nunca foi ser feliz. A motivação nunca foi ser feliz. E eu estava falando com alguém, não lembro, um casal essa semana, e aí um rapaz, ele falava assim, pastor, do jeito que você fala, é melhor não casar. Eu falei, exatamente. O senhor está me convencendo? Pois é, porque eu não quero pessoas frustradas, achando que vão ter príncipes e princesas, porque não vão ter. Nosso coração é mau. Depois da queda, nós somos rebeldes. Depois da queda, nós queremos ser idólatras do nosso próprio coração. Os relacionamentos, eles se desfizeram. Pessoas não se unem mais por causa do Senhor. A sociedade, ela foi fragmentada. A gente vê como a sociedade de hoje, ela está destruída, está deturpada. Nós estamos num tempo na nossa sociedade brasileira e ocidental que ela vai implodir, ela vai acabar. Essa condição, ela não vai perdurar. O Senhor não vai deixar. O amor, ele foi pervertido em concupiscência, desejo. O que era para ser o amor, agora é luxúria e indecência. São pessoas achando que podem se vestir e se relacionar do jeito que quiserem, porque o pecado está instaurado no coração deles. Nos lares, o que era para ser autoridade sacerdotal, passa a ser opressão, passa a ser um machismo. Homens que acham que receberam de Deus o direito de colocar a mulher debaixo dos seus pés e pisar, e eles vão pagar por isso. Vão pagar por isso. Ou com o inferno, ou com um julgamento muito duro do Senhor. Ou um galardão bem pequeno diante do Senhor. É muito sério. Quanto mais autoridade você recebe, mais você vai ser cobrado. Mas agora, o dia que se chama hoje, o Senhor, mediante a sua obra reconciliadora, a nova sociedade de Deus começa a dar continuidade à antiga aliança no âmbito da vida familiar, mas ainda bem abaixo da sua qualidade. Nós começamos a caminhar. Nós começamos a instruir homens e mulheres dentro da nossa igreja o que Deus espera que eles façam. Ainda uma grande trajetória para que você possa entender o seu papel. E eu vejo isso claramente dentro dos relacionamentos familiares da nossa igreja. Mas um passo foi dado.
O que antes era estagnação, um passo foi dado. Talvez, na geração dos filhos da Helena ou da Heloísa, seja pessoas que estejam corretas diante do Senhor. Mas a semente ela tem que ser plantada agora. Quem tem que morrer para a sua carne é você. Você tem que parar de se preocupar com tanta tolice. Eu encontro com os casais da igreja e vejo tanta tolice. Hoje recebi uma notícia de um amigo meu que estava com câncer há algum tempo e ele faleceu. Nunca mais eu vou vê-lo. Nunca mais vou ouvir a palavra dele. Minha pergunta para você é: o que seria de você se amanhã o cônjuge que você tanto briga, tanto discute, não estivesse mais ao seu lado porque o Senhor o recolheu? E não adianta abraçar assim. O que adianta é a demonstração prática no dia a dia. Não é ser um cristão que louva o Senhor aqui, mas que aí fora impreca maldição e xinga e briga e grita, entendeu? Em que não mostra o cristianismo. Os nossos filhos estão vendo. Quando eu vejo a minha filha, eu só posso olhar para o Senhor e falar: Senhor, muito obrigado, porque diante da pecaminosidade do meu ser, o Senhor fez com que a minha filha extraísse algo de bom. Ela é uma pessoa responsável, uma pessoa que é cuidadosa em uma série de aspectos. E eu fico olhando e falo assim: Senhor, agradeço pela tua obra, boa obra na vida da minha filha, apesar das minhas falhas, apesar dos meus defeitos. Agora, pois, todos os nossos relacionamentos eles devem ser transformados exatamente porque estão no Senhor. É por isso que não casamos pessoas sem que elas entendam o que é casar no Senhor. Devem ser purificados do seu egocentrismo e cheios, ao invés disso, do amor e da paz de Cristo. Lares só vão funcionar quando as pessoas estiverem cheias do amor e da paz de Cristo. Até mesmo a obediência aos pais ela deve ser transformada. O horário de acordar, discussão, para chegar na igreja, dificuldade. Já não é uma concordância de mau grado à autoridade dos pais. É uma declaração de rebeldia contra o seu pai e também em relação a Deus. Os filhos cristãos aprendem a obedecer com alegria. Colossenses 3:20. Colossenses capítulo 3, verso 20 diz assim: Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é gracioso, é grato diante do Senhor. O Senhor olha para a sua ação, ele fala: bendito. Lembram-se da submissão amorosa que o próprio Jesus, quando menino, dedicava aos seus pais. Lucas capítulo 2, 51. Às vezes a gente esquece que Jesus Cristo ele já foi criança. E a gente esquece que ele, enquanto criança, ele era Deus. E ele sabia as coisas que iria fazer, o que iria acontecer com ele. Lucas 2, 51 diz: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Ele, sendo Deus, sabendo de todas as coisas, ele, como uma criança, se ele fizesse como Thanos, estralasse o dedo, acabou tudo. Ele sabia que podia fazer aquilo, e mesmo assim, o que ele faz é se submeter aos pais. Agora, esse mesmo Jesus, ele é Senhor e Salvador deles. Agora, esse mesmo Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. E ele é o criador dessa nova ordem. Ele estabelece as formas de agir, os mandamentos e ordenanças. Que você, se você cumprir, você está dizendo que você é submisso a ele. Se você não cumprir, você está declarando essa rebeldia e aonde você quer passar a sua eternidade. Saiba que Deus ele vai te honrar. Se você quer passar a tua eternidade no inferno por causa da sua rebeldia terrena, fique. Seja entregue ao seu próprio coração. Jesus, que é o Senhor e Salvador, é o Criador da nova ordem, de modo que eu e você não devemos fazer porque somos obrigados, mas devemos fazer porque estamos ansiosos em alegrar
ao Pai. Quando Jesus Cristo, ele foi batizado, ele ouviu dos céus: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A mesma coisa Deus pode falar de você. Quando você deitar hoje na cama, pense em Deus e imagine: será que eu sou uma figura graciosa diante de Deus? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, Pai. Porque apesar das nossas falhas e dos nossos erros, o Senhor não nos ama na medida da nossa fidelidade, mas o Senhor nos ama a partir do sacrifício de Jesus Cristo. Que nós possamos ser encontrados naquele dia como filhos e filhas amadas em quem o Senhor tem prazer. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.